pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a primeira semana do mercado brasileiro foi bastante agitada. Já no domingo nós tivemos a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil. E já de início ele teve duas medidas que impactaram forte no mercado financeiro. A primeira delas foi suspender a privatização de diversas empresas, entre elas a Petrobras e também os Correios. E isso mexeu um pouco com os ânimos do mercado. Outra medida tomada já no dia 1º foi a prorrogação da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Gasolina e etanol tiveram a desoneração prorrogada por mais 60 dias, enquanto o diesel e o gás de cozinha tiveram essa prorrogação estendida até o final do ano. Isso depois do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter se posicionado contra a continuidade da desoneração. Isso mostrou a primeira derrota da equipe econômica frente à equipe política do novo governo, o que causou um certo mal-estar no mercado financeiro. Mas outro problema também foi o desalinhamento entre as falas dos membros do novo governo, entre elas a fala do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que disse que iria montar um grupo de trabalho para estudar aquilo que ele chamou de anti-reforma da Previdência, ou seja, maneiras de revogar a reforma da Previdência aprovada em 2019 pelo governo Jair Bolsonaro. Isso trouxe um temor no mercado financeiro de um descontrole ainda maior das contas públicas e fez com que o mercado tombasse forte na quarta-feira. Além disso, críticas de membros do governo à reforma trabalhista aprovada durante o governo Michel Temer também reforçaram esses temores. Coube ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, acalmar os ânimos e dizer que não existe nenhum estudo nesse sentido e qualquer palavra de qualquer decisão do governo necessariamente precisa partir do presidente Lula. E além disso, toda e qualquer reforma precisa passar necessariamente pela Casa Civil. Isso fez com que os ânimos acalmassem ao longo da quinta-feira. Além disso, nós tivemos a posse de Simone Tebet como ministra do Planejamento, e a sua fala de que deve-se alinhar a questão social com a austeridade fiscal foi muito bem vista pelo mercado. Além disso, ela enfatizou o bom trabalho que precisa ser desempenhado ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que até então tinha sido uma voz solitária no governo, pregando o controle de gastos. Isso fez com que a Bolsa Brasileira se recuperasse, alinhado ao bom desempenho das bolsas internacionais. Mas mesmo assim não foi o suficiente e o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma queda de 0,7%. Já o dólar também encerrou em queda, caiu 1,15% essa semana e encerra cotado aos R$ 5,23, depois de ter batido no ponto mais alto da semana os R$ 5,45. Na sexta-feira, nós tivemos a primeira reunião da equipe ministerial do novo governo e a expectativa é que, a partir desta reunião, possa haver um alinhamento maior entre os membros do governo. O tom do presidente Lula também, antes da reunião, mais conciliador e dizendo que vai trabalhar ao lado do Congresso, ajudou bastante o nosso mercado na sexta-feira. Nós tivemos ainda o encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o embaixador da Argentina, onde o embaixador da Argentina deu declarações de que foi discutido aí a possibilidade de uma moeda comum no Mercosul. O próprio Fernando Haddad, ao longo da semana, disse que é uma conversa muito inicial e que ainda não existe nada de concreto nesse sentido. Nós tivemos também a divulgação aí do plano econômico da equipe de Fernando Haddad, que pretende, entre outras coisas, acabar com algumas desonerações que foram feitas durante o governo Bolsonaro, entre elas redução de IPI, de PIS, COFINS. Além disso, existe a possibilidade de nós termos um aumento no IOF, mas é ainda algo muito inicial e esse plano ainda precisa ser apresentado ao presidente Lula. Na Petrobras, nós tivemos a renúncia de Caio Paes de Andrade. Ele alegou aí problemas particulares para poder renunciar à presidência da petroleira. João Henrique assume de forma interina e a gente sabe que o novo governo já indicou o senador Jean Paul para poder assumir a presidência da Petrobras. Ao longo da semana ele deu aí algumas declarações de que a Petrobras vai manter aí a sua paridade
com a cotação internacional do barril de petróleo, mas criticou aí a paridade com o preço de importação, o que pode representar aí uma mudança na política de preços da petroleira. Mas o fato de ele declarar de que a Petrobras vai manter aí a paridade com a cotação internacional do barril de petróleo foi bem vista pelo mercado, o que fez com que as ações da petroleira subissem ao longo dessa semana. O medo de uma recessão global aliada à alta taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fez com que o barril de petróleo caísse forte essa semana. Ele teve uma queda de 7,86% e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $78,56. Já o minério de ferro encerra a semana com uma alta de 0,85%, com a tonelada cotada aos $118,50. Isso se deve à expectativa de reabertura da economia da China e principalmente aí porque a partir dessa semana vão acabar o período de quarentenas para os viajantes internacionais dentro do país asiático. Falando agora dos Estados Unidos, enfim foi resolvida a questão da presidência da Câmara dos Deputados por lá. McCartney foi eleito depois de 15 votações porque havia aí um impasse entre os republicanos. Lembrando que os republicanos assumiram o controle da Câmara dos Deputados depois das eleições de meio de mandato em oposição aí ao presidente Joe Biden. Nos Estados Unidos nós tivemos a divulgação também na sexta-feira do payroll, que é o número de vagas criadas no setor urbano por lá. Veio com uma criação de 223 mil vagas. O desemprego lá caiu de 3,7% para 3,5%. Veio alinhado àquilo com que o mercado esperava, mostrando que o setor de empregos nos Estados Unidos ainda continua forte. O que calibra aí as apostas de que na próxima reunião nós ainda teremos uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros por lá. O mercado de trabalho alinhado aí com as expectativas do mercado fez com que as bolsas por lá encerrassem em alta essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 1,72%, a Nasdaq subiu 1,94% e já o Dow Jones subiu 1,54%. Já na Europa, a bolsa subiu forte. O Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 4,35%. Isso se deve à inflação ao produtor da zona do euro. O PPI veio com uma alta de 0,9% no mês de dezembro, abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. E uma expectativa de uma inflação na Europa que já dá sinais de arrefecimento animou os mercados por lá. Já a renda fixa não conseguiu se recuperar do turbilhão de informações negativas no início da semana. O IMA geral ele encerra essa semana com uma queda de 0,13%. Já os pré-fixados, o IRFM, encerra com uma queda de 0,04%. Os juros futuros, que chegaram a disparar até na quarta-feira, arrefeceram, mas mesmo assim o DI para janeiro de 24 encerra com uma alta de 0,15% essa semana, cotado a 13,60%. Para a semana que vem, a gente segue na expectativa das ações do novo governo e como que vai ser o alinhamento dos ministros daqui para frente, logo após essa primeira reunião ministerial. Lembrando que o próprio presidente Lula disse antes da reunião que eles são um governo muito plural, que pensa de diversas maneiras, mas que acima de tudo vão buscar a conciliação e aquilo que for melhor para o país. Nós temos também a divulgação do nosso IPCA, a nossa inflação oficial e a expectativa por quanto a inflação vai fechar no ano passado. Nós temos ainda a divulgação de índices de inflação na zona do euro e nos Estados Unidos. Muito obrigado e até a próxima semana.